Então vamos para a primeira do dia aqui, que é sobre a questão das estatais, que ontem virou assunto do país. Né? E a grande mídia entrou pesado com essa história de que, pô, as estatais tiveram o maior déficit em 15 anos, não sei o quê. Aí vem os chamados especialistas, pô, que absurdo! E aí todo mundo começa, o que esse governo? O governo está gastando muito, esse governo não sabe fazer gestão de nada, e agora esse prejuízo do povo. Então isso aqui foi do Globo. Por que eu estou pegando do Globo? Podia pegar de qualquer um dos outros lugares, mas por um motivo óbvio, porque no Jornal Nacional é o programa de maior audiência do país, em termos de noticiário. Então, o que falou o Jornal Nacional? Isso aqui é da TV Globo. Contas das empresas estatais federais devem fechar 2024 com maior déficit em 15 anos, apontam dados do governo. De janeiro a agosto de 2024, o déficit acumulado das empresas estatais atingiu 3,3 bilhões e, pelas projeções, deve chegar a 3,7 bilhões no final do ano. Especialistas alertam para riscos fiscais e dizem que contas são pagas por todos os brasileiros. Vamos lá. É tanta coisa para falar que eu tenho que passar rápido pelos pontos. Mas primeiro ponto é o seguinte, antes de qualquer coisa, só para a gente colocar em perspectiva, a gente está falando de 3 bilhões de reais. E parece que o Brasil vai quebrar por causa de 3 bilhões de reais. Quanto você acha que a gente gasta de juros da nossa dívida? Para pagar principalmente para a Faria Lima por ano. Ah, não é a Faria Lima, é a Faria Lima sim. Porque se você entrar no relatório mensal do Tesouro, que tem STN, Secretaria de Tesouro Nacional, se você for pegar o relatório mensal, vai dizer quem são os detentores da dívida. Aí você soma bancos de investimento, fundos de investimento. Ah, mas o fundo de investimento, na verdade, eu que tenho dinheiro no fundo de investimento. Tudo bem, você tem dinheiro no fundo de investimento, mas você paga ali um spread, que esse spread é na figura de uma taxa de administração e uma taxa de performance para o banco. E quem domina ali o título, que decide para onde é que vai, para onde é que vem, para o que compra, o que vende, é o banco também. Então você soma bancos e instituições financeiras, fundos de investimento, fundos de previdência, investidores estrangeiros, você vai chegar a quase 90% dos títulos. Então é para Faria Lima. Sabe quanto se paga de juros todos os anos? Em torno de 700 bilhões de reais. 700 bilhões de reais, ninguém fala que são todos os brasileiros que estão pagando. Para bacana ficar em Saint-Tropez, entendeu? Para galera ficar em iate estourando champanhe, para galera viajar para Portugal para fazer reunião com o ministro, ninguém fala isso. 700 bi, a imprensa não fala. 3 bi, o mundo vai acabar. Né? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte, déficit não é prejuízo. Déficit não é prejuízo. O que é o déficit? Você gasta mais do que você recebe de receita. Só que, por exemplo, várias estatais, elas recebem aporte do governo. Então, vamos supor que você recebe um aporte de 10 bi para fazer vários investimentos. O governo vai lá e põe 10 bi. O que acontece? Nos anos seguintes ao que ela pôs 10 bi, ela vai gastar 2 bi para investir, 1 bi para investir, 3 bi para investir. Isso vai aparecer como uma saída. Então vai aparecer como se estivesse tendo tem um déficit, mas para as pessoas vai parecer como se fosse prejuízo. Não é prejuízo, é investimento. Por isso que o nome não é prejuízo. Você acha que se fosse prejuízo o pessoal ia perder a chance de colocar prejuízo? Mas não põe. Então, por exemplo, você pega a Casa da Moeda, vai aparecer com déficit e teve lucro, um dos maiores lucros. Então esse é o segundo ponto. Déficit não é prejuízo, déficit também é por causa do investimento. Terceiro ponto que é importantíssimo falar, que é o seguinte, empresa estatal não existe para dar lucro. Empresa estatal existe, e só tem que existir nesse sentido, quando ela oferece para a população um serviço ou até um produto que a população precisa para poder ter qualidade de vida e que você não pode depender da empresa privada que vai maximizar o lucro em vez de maximizar a dignidade e a oferta de serviço público para a população. Então, por exemplo, água. Água é uma coisa que as pessoas precisam ter, tanto a água que chega como a que sai. Tanto a água como o esgoto tem que oferecer uma dignidade para a pessoa. O que deve ser maximizado não é o lucro. Por isso que a gente fala, e os países do mundo inteiro, os capitalistas desenvolvidos, estão todos reestatizando a questão da água. Energia não dá para faltar, porque senão o negócio, enfim, vira um caos. Energia é uma coisa que ter energia significa ter dignidade também. Só quem já viajou para o sertão e viu lugares onde chegou luz para todos, por exemplo, sabe que uma coisa que demorava 8 horas para fazer na mão, a pessoa pôde comprar uma máquina de lavar, comprar um outro negócio ali, resolveu um maquináriozinho. O que aconteceu? Chegou energia, o cara consegue resolver em meia hora. Isso é qualidade de vida. Isso é qualidade de vida. Então tem certas coisas que a gente precisa oferecer. E quando oferece, tem custo. Então vou te fazer uma pergunta. A gente fala que o SUS deu tanto de prejuízo, ninguém nunca fala isso. Por quê? Porque é isso mesmo, é saúde que você está oferecendo para a população e tem um custo. Oferecer saúde. A educação pública teve um prejuízo, você nunca ouviu falar isso. Por quê? Porque é uma coisa que você está oferecendo educação para as pessoas e tem um custo fazer isso. Então, você ter algumas estatais que eventualmente tenham prejuízo, significa o seguinte, que são serviços que estão sendo oferecidos para a população, que são, você pode encarar assim, subsidiados pela verba pública, que acaba assim, é a gente então, tá vendo? É a população que paga. Mas, meu irmão, é a população que paga tudo, não tem dinheiro que é alien que paga. Não tem dinheiro que cai da nuvem.
entendeu? Não tem dinheiro que, pô, são aquelas topeiras alienígenas, que tem os caras de teoria da conspiração que acreditam que tem umas topeiras alienígenas, uns bichos intraterrenos, não sei o quê. Não é isso que paga, é sempre gente que paga. Então, se você, por exemplo, privatiza, isso que as pessoas... Ah, vou privatizar a Sabesp aqui. Pô, que bom, porque agora quem vai pagar água e esgoto não é, o dinheiro dos brasileiros. É o dinheiro de quem, então, que vai pagar água e esgoto? Quem é que vai pagar para a empresa privatizada, água e esgoto? Quem é que vai pagar para a empresa privatizada, energia? É sempre a população. São sempre todos os brasileiros e brasileiras que pagam. Sempre. A diferença é que quando você privatiza, você não tem como principal objetivo a qualidade de vida das pessoas, não tem. Segundo, você não tem como cobrar daquela empresa que ela ofereça toda essa dignidade, etc., porque esse não é o objetivo dela. Ah, mas tem contrato, etc. Eu não preciso nem discutir esse negócio, é só olhar o histórico, que não é esse o objetivo dos caras. E as pessoas ficam na mão. E aí o que esses caras fazem? Eles sobem o preço. E aí não só é a população, todos os brasileiros que pagam também, só que todos os brasileiros, nesse caso, costumam pagar mais caro depois que você privatiza. Dito tudo isso, quer dizer então que as estatais no Brasil estão uma maravilha? É claro que não. É claro que não. E, pô, como as empresas privadas também não estão, é claro que você tem que ter o tempo inteiro a preocupação em modernizar as estatais, modernizar os processos, digitalizar os processos, otimizar, fazer essas empresas estatais oferecerem o melhor serviço possível com o menor custo. É claro que você tem que fazer estatais cada vez melhores, mas o Brasil tem exemplos muito ruins de estatais, mas tem exemplos espetaculares de estatais. Olha o que o Brasil construiu com a Embraer, por exemplo, Embrapa, tantos exemplos aqui no Brasil. Então, assim, é uma abordagem da grande mídia que foi leviana ontem. Primeiro, para falar de déficit como se fosse prejuízo, né? Segundo, sem contextualizar a história. Quando você olha lá no final da matéria, ele contextualiza. Mas aí ninguém lê final de matéria. Ninguém lê final de matéria. Então é importante a gente trazer todos esses